Evangelho segundo escreveu João, capítulo 21, versículo 15. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15. Quem encontrou, diga amém. Diz assim o texto: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Tornou a dizer pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Respondeu Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Disse pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter-lhe dito a terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Somente até aí. Tome os vossos assentos em nome de Jesus. Aleluia. Amados e queridos irmãos, eu vim até com uma outra palavra preparada aqui para essa noite, mas quando eu cheguei aqui, o Espírito Santo colocou essa palavra no meu coração, que eu ministrei no primeiro culto do ano, na nossa igreja, e eu queria que você prestasse atenção. Eu vou ministrar até de um jeito muito diferente do que eu estou acostumado a pregar, mas é uma palavra que eu tenho certeza de que Deus vai falar com você nessa noite, de que Deus deseja falar com você. Nós vamos meditar nessa noite a respeito da vida de Pedro. Eu me identifico muito com Pedro. Pedro é um dos personagens que eu mais gosto na Bíblia Sagrada. Pedro tinha um temperamento explosivo, era sanguíneo, mas Pedro foi um discípulo muito corajoso. Na Bíblia Sagrada, Pedro é conhecido como o discípulo apaixonado. Entre os irmãos de Pedro, não vou falar de todos, mas um deles era André. E André tinha um dom todo especial. Que dom era esse, pastor? O dom de apresentar pessoas. Está isso na Bíblia? Tá. A Bíblia vai dizer que quem apresenta a Jesus, o menino com 5 pães e 2 peixinhos, é André. André é que apresenta a Jesus esse menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos, no episódio da multiplicação dos pães e dos peixes. A Bíblia também vai dizer, no capítulo 1 de João, de que foi André que apresenta a Pedro Jesus. Ele fala para o seu irmão Pedro: achamos o Messias. É ele que faz a apresentação, é ele que apresenta, mas não é ainda aí que Jesus vai chamar Pedro, não é aí que Jesus chama Pedro para ser pescador de homens. Jesus vai mudar o nome de Pedro, de Simão para Cefas. Jesus muda o nome de Pedro de Simão para Cefas. E o que eu acho interessante é que logo mais lá na frente vai acontecer um episódio onde Jesus chama Pedro para ser pescador de homens. No capítulo 5 de Lucas, a Bíblia vai dizer que quando Jesus chega na praia, Jesus vai ver 2 barcos, e Jesus vai ver 2 coisas. Jesus vai ver pescadores lavando a rede, e Jesus vai ver pescadores descendo do barco. É aí que Jesus vai chamar Pedro, no episódio da pesca maravilhosa. Mas antes de falar da pesca maravilhosa, eu preciso falar de um acontecimento que é até tema de mensagem. A gente sempre ouve mensagens sobre a noite anterior, que foi a noite que antecedeu a pesca maravilhosa. Antes da pesca maravilhosa, Pedro vai ter uma noite de fracasso. Pedro vai ter uma noite de frustração. Pedro vai ter uma noite de tristeza. Pedro vai ter aquelas noites em que nada dá certo.
E quando eu falo noite, você pode entender também dia, porque vão existir dias, noites na nossa vida em que nada vai dar certo. Vão existir tempos na nossa vida em que nada vai dar certo. Pedro está vivendo um tempo desse. A Bíblia diz que eles pescaram a noite toda e não pescaram nada. Ou melhor, eles tentaram pescar a noite toda e não pescaram nada. No fim da noite, quando eles estão lavando a rede, abandonando os barcos, Jesus vai dizer para eles: olha, faze-te ao mar alto, lança-te ao mar alto. Eles estão vindo de um tipo de noite que eles querem esquecer. Existem dias, existem noites, existem acontecimentos na nossa vida que nós queremos esquecer. Mas Jesus fala para eles: faze-te ao mar alto. E eles obedecem Jesus. Eles obedecem Jesus. Jesus está vendo ali 2 barcos. E a Bíblia diz que Jesus vai pedir o barco de Pedro emprestado. Sabe o que eu acho interessante? Haviam 2 barcos, mas o barco que Jesus vai pegar emprestado para a pesca maravilhosa é o barco daquele que teve uma noite de fracasso. O barco que Jesus vai pegar emprestado é o barco daquele que nada deu certo. O barco que Jesus vai pegar emprestado é o barco daquele que teve uma noite de decepção. Sabe por que eu entendo? Vão existir dias em que o Senhor Jesus não vai respeitar os nossos fracassos. Vai existir dias que Jesus não vai respeitar as nossas frustrações. Ele vai chegar para você e vai dizer: eu posso pegar o teu barco emprestado, eu posso evangelizar dentro do teu barco, eu posso cantar dentro do teu barco, eu posso louvar dentro do teu barco, eu posso visitar alguém dentro do teu barco. Vai existir dias que Jesus não vai respeitar os teus fracassos, as tuas decepções. Ele vai pegar o teu barco emprestado. Ele veio aqui nessa noite para dizer para você: eu posso pegar o barco da tua vida emprestado, eu posso pregar através do barco da tua vida, eu posso visitar alguém através do barco da tua vida. Jesus não vai respeitar os nossos fracassos, porque Ele quer usar o nosso barco. Ele pega o barco de quem teve uma noite de fracasso. Ele pega o barco de quem teve uma noite. Jesus, ele pega emprestado o barco daquele que tentou e não pegou nada. Jesus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você hoje: eu posso entrar dentro do teu barco? Pergunta para o irmão mais bonito que está do seu lado: Jesus pode entrar dentro do teu barco hoje? Ele precisa do teu barco. Ele precisa do teu barco. Pastor, estou cheio de problema, eu tive uma noite de fracasso. Pastor, estou cheio de problema, 2016 não foi um ano bom para mim, foi um ano de decepção. Jesus me trouxe hoje aqui nessa noite para dizer para você: esquece as tuas decepções, esquece as tuas frustrações. Ele quer usar o teu barco, Ele precisa do seu barco. Nós não nos mandamos, tudo é dele. Quando nós entregamos a nossa vida para Ele, a partir de agora, tudo é dele. E Jesus fala para eles: faze-te ao mar alto. E eles vão ter a pesca maravilhosa. Mas sabe o que eu acho interessante? É que se eles pescaram a noite toda, se eles tentaram pescar a noite toda, é porque eles precisavam de ir. Por que um pescador pesca? Porque ele quer pescar o quê? Ele quer encontrar o quê? Se eles tentaram pescar a noite toda, é porque eles precisavam de ir. Mas sabe o que eu acho interessante? Eu quero que você grave isso, porque no final eu vou falar sobre isso. Eles tentam pescar a noite toda porque precisam de peixe, e logo depois da pesca maravilhosa, que o barco quase afunda, que tem que chamar outro barco, o que Pedro faz? Pedro vai correndo, se prostra perante Jesus e diz: ausenta-te de mim, porque eu sou pecador. E Jesus fala para Pedro: a partir de hoje, eu vou fazer de ti, muito baixo, eu vou fazer de ti, aleluia. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: ó, você é um pescador de almas, diga.
Sabe o que eu acho interessante? É que eles tentam pescar a noite toda, pastor Marcos, porque eles precisam de peixe. Só que logo depois da pesca maravilhosa, Mateus capítulo 4, verso 20 diz que deixando tudo o seguiram. A Bíblia vai dizer em Mateus que logo depois da pesca, eles largaram tudo, eles deixaram a pesca que eles precisavam, eles deixaram a pesca maravilhosa, eles deixaram tudo e o seguiram. Quando eu já li esse texto várias vezes, quantas vezes eu preguei sobre a pesca maravilhosa, mas no início do ano, quando eu preparava essa mensagem, me veio esse estralo, me veio essa pergunta: o que é que aconteceu que eles abandonam o que eles precisam? Eles abandonam a pesca maravilhosa, eles deixam a pesca maravilhosa, abandonam tudo para seguir Jesus. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim? É que Pedro entendeu que Jesus é melhor do que qualquer pesca maravilhosa. Eu vim aqui nessa noite para dizer para você que Jesus é melhor do que a pesca maravilhosa. Sabe por quê? Quem tem Jesus, não falta peixe, não falta pão, não falta comida, não falta calçado, não falta casa. Quem tem Jesus tem tudo. Eu vim aqui para dizer para você: Jesus é melhor do que a pesca maravilhosa. Quem acredita, aplauda e glorifique. Sabe o que eu acho interessante? A nossa geração tem que aprender esse segredo. A nossa geração prioriza coisas, e o segredo para ter uma vida abençoada não é priorizar coisas. Nós não temos que priorizar coisas, nós temos que priorizar o Deus das coisas. Tem gente que prioriza coisas. Quem prioriza? Eu conheço pessoas que priorizam coisas, que trabalham em 3 empregos, se mata trabalhando e está endividado, se mata trabalhando e nada dá certo. Jesus é muito melhor que a pesca maravilhosa que tantos buscam. O segredo está aí. Priorizar Deus. Repita assim comigo: o segredo é priorizar Deus. Nós temos que priorizar o Deus das coisas e não as coisas. O papel está se invertendo. As pessoas estão vindo para Cristo buscando coisas, e o segredo não é buscar coisas, não é priorizar coisas. O segredo é priorizar o Deus das coisas. Jesus ensinou o segredo, Mateus capítulo 6, versículo 33. Guarda isso na tábua do teu coração. Jesus diz assim: buscai, pois, primeiro o reino de Deus, e as demais coisas que precisam vos serão acrescentadas. Eu vou repetir para ver se você dá um glória, porque só ouvi um aleluia ali. O segredo é buscar em primeiro o reino de Deus, e as demais coisas que precisam vos serão acrescentadas. Jesus me trouxe aqui nessa noite para dizer que essas coisas que você tanto prioriza, essas coisas que são tão importantes para você, carro, comida, roupa, casa, sapato, se você buscar Ele, Ele vai acrescentar na sua vida. Ele não vai deixar faltar nada. Em 2017, Deus colocou uma palavra no meu coração. Presta atenção para não achar que eu falei uma coisa e eu disse outra. Em 2017, pode ser que não te sobre nada, mas uma coisa eu tenho certeza: quem priorizar o reino de Deus, não vai faltar nada. Ele vai acrescentar tudo o que você precisa. Quem acredita, aplauda e glorifique. Irmãos, quando a intimidade está em dia, você não precisa nem pedir. Ele sabe que você precisa. Há 15 anos atrás, quando a gente abandonou tudo, eu e a minha esposa, para fazer a obra de Deus, nós estávamos passando um momento muito delicado financeiramente, e a gente estava em Brasília. E a gente foi passear em Brasília no shopping, e eu já fui orando: Senhor, não deixa a minha esposa colocar um olho em nada, que aqui, pensa no lugar caro, é Brasília, irmão. É sério, lugar de gente chique. As mulheres já acordam maquiadas, não acordam. Eu falei para minha esposa: as mulheres que não acordam com olheira, parece que já dorme maquiada. E ela colocou, quando a gente parou na frente da vitrine, eu vi que ela ficou olhando para um sapato muito caro, mas muito caro. Ela não falou nada para mim, ela só pensou.
ela disse, nossa, esse sapato ia ficar bonito com tal roupa que eu tenho. Amei esse sapato. À noite, quando a gente está pregando, senta uma irmã do lado dela, abre a bolsa, puxa um talão de cheque, começa a preencher, e era um valor alto, porque o sapato era bem caro, um dos mais caros que tinha. E aquela mulher disse assim, olha, esse cheque aqui é para você comprar uma coisa que você viu hoje e você disse no seu coração que você queria. Quando você prioriza o reino de Deus, quando você primeiro se importa em trabalhar para Deus, tudo o que você precisa, Ele vai acrescentar. Quem acredita aplaude e glorifica o Deus que acrescenta as coisas. Aleluia, irmãos, a partir daí é que começa o ministério de Pedro. A Bíblia diz que deixando tudo, seguiram. E se a gente for analisar alguns acontecimentos da vida de Pedro, um dos que eu mais gosto e que mais fala comigo, é que logo em seguida nós vamos encontrar o episódio em que Pedro andou sobre as águas. Sabe o que eu acho interessante nesse episódio? É que Jesus dá uma ordem aos seus discípulos: passem para o outro lado, eu vou encontrar vocês depois, vão na frente. E a Bíblia diz que enquanto Jesus despedia a multidão, Ele dá ordem para que os discípulos atravessem para o outro lado. Depois que Jesus despede a multidão, Ele sobe o monte para orar. E o que eu acho interessante é que a Bíblia vai dizer que quando o barco está no meio, e eu não vou falar sobre o meio, eu não vim aqui para falar sobre o meio, quem é pregador sabe, mas quando o barco está no meio da madrugada, na quarta vigília da noite, a Bíblia diz que vem um vento contrário, e as ondas daquela tempestade queriam afundar o barco. Vinha um vento contrário, a tempestade e as ondas subjugavam o barco, querendo afundar o barco. Irmãos, quem já foi pescar em alto mar sabe do que eu estou falando. Quando o vento é a favor, você não precisa nem remar, o barco vai. Agora, quando o vento é contrário, você tem que fazer força. Os discípulos estão no meio de uma tempestade, com o vento contrário, com as ondas querendo afundar o barco, e eles não estão largando do remo, porque eles precisam fazer mais força do que o comum, porque eles estão remando contra o vento contrário. Há pessoas aqui nessa noite que estão remando contra os ventos contrários. Ventos contrários e tempestades têm tentado afundar o seu casamento. Ventos contrários e tempestades têm tentado afundar os teus sonhos, os teus projetos, o teu ministério. Mas sabe o que eu acho interessante? É que o texto, o evangelista vai dizer que Jesus estava vendo os discípulos no meio da tempestade. Sabe o que eu acho interessante? Me veio esse questionamento na minha cabeça. É de madrugada, é a quarta vigília da noite, e Jesus a quilômetros de distância na escuridão, Ele está vendo, Ele não perdeu o barco de vista. Você não entendeu? Eu vou repetir. Você pode estar navegando no escuro contra ventos contrários, mas Deus não te perdeu de vista. Jesus está contemplando você, Ele está olhando você, Ele está protegendo você. Você não entendeu? Eu só ouvi 2 glória a Deus e um aleluia. Eu vim aqui como profeta de Deus para te dizer: Jesus não perdeu o teu barco de vista. Ele está contemplando o teu barco, Ele está guardando o teu barco. Sabe o que eu acho interessante? É que o evangelista diz que Jesus estava vendo, e eu pergunto: o que Jesus viu? Jesus viu o vento contrário, Jesus viu as ondas querendo afundar o barco, mas Jesus não viu os discípulos pensando em desistir. O vento era contrário, a tempestade queria afundar o barco, mas Jesus não vê os discípulos dizendo: eu vou desistir. Pelo contrário, eles estavam agarrados no remo, como quem diz: pode vir o vento que for, a onda que for, mas eu não desisto, eu não largo o remo, eu não abandono o remo, eu não vou parar de remar. Jesus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você: não largue o remo, não desista, não solte o remo, continue remando. Jesus não vê eles querendo desistir, porque a nossa geração pensa em abandonar a mão por abrir mão de tudo. A nossa geração desiste por tudo. A nossa geração se decepciona com tudo. Jesus olha para os discípulos e Ele não vê os discípulos pensando em desistir. Ele vê os discípulos lutando. Mas sabe o que eu acho interessante?
é que eles estão na nossa vida. Existe fantasma que vem para assombrar os nossos sonhos, os nossos projetos. Quando eles veem o fantasma, eles começam a gritar, porque eles achavam que iam afundar. Mas o que para você é fantasma, é Jesus vindo ao encontro. Jesus me trouxe aqui para dizer para alguém: não se preocupa, eu estou chegando para acalmar a tempestade da tua vida. Tudo vai dar certo. Quem acredita, levante as duas mãos e aplauda, 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 aplauda. Jesus está no controle. Eles confundem Jesus com o fantasma. Mas o que eu acho interessante, irmãos, é que quando eles descobrem que é Jesus, Pedro dá um passo de fé. Se é tu mesmo, manda que eu vá até aí, até você. Veja bem, Pedro não tinha certeza que era Jesus. Ele disse: se é tu mesmo, manda que eu vá. Aí o que Jesus fala? Aí tem que ter fé, irmão. Ele não sabe se é. E se ele coloca o pé e não é o fantasma? O que acontecia com ele? Afundava. Irmãos, não vale rir, mas eu acho que muita gente já fez essa loucura que nem eu, tentar andar sobre as águas. Eu já tentei, irmão. Minha família tem uma casa de praia lá em Laguna, e um dia que eu estava sozinho, que ninguém viu, eu disse: eu vou tentar fazer esse negócio dar certo. Não funcionou, irmão. Não precisou nem vento, irmão. Botei o primeiro pé e afundou, bati com a canela na ponta da canoa, irmão, machuquei todo. Então você imagina, irmão, tem que ter muita fé no meio da tempestade, porque assim, ó, o difícil é colocar o primeiro passo, o primeiro pé. Pedro coloca o primeiro, e ele sente apoio. O difícil é o primeiro, o segundo fica mais fácil, o terceiro mais fácil. Jesus está dizendo para alguém aqui nessa noite: o difícil é você dar a primeira passada de fé, mas depois que você dá a primeira passada, você vai caminhar, você vai marchar em direção da sua vitória. Mas por causa dos ventos, Pedro ficou com medo. Sabe o que eu acho interessante? Ele está diante de Jesus, Jesus está dizendo: vem até mim, e por causa do vento ele fica com medo. Sabe o que eu acho interessante? A gente imita Pedro toda hora. A gente tem Jesus, mas por causa dos ventos e tempestades a gente fica com medo. Deus me trouxe aqui para dizer para você em 2017, ainda que a crise no nosso país venha aumentar, ainda que a tempestade piore, nós não estamos olhando para a crise, nós não estamos olhando para a tempestade, nós estamos olhando para Jesus no meio da tempestade, e Ele veio para acalmar a tempestade das nossas vidas. Quem acredita, aplauda e glorifica. Tem horas que os fantasmas nos atormentam e a gente cansa. Tem hora que a gente cansa. Tem hora que a gente pensa até em desistir. Tem hora que a gente pensa em abrir mão de tudo. Tem hora que a gente pensa em desistir. Tem hora que a gente pensa em parar. Porque muitas vezes, quando a gente vem para o Evangelho, a gente casa com as honrarias do Evangelho. Porque as pessoas, elas se apaixonam pela nossa vida no altar. As pessoas olham aqui para o pastor Felipe, para o pastor Marco, as pessoas olham para os pastores de suas igrejas e elas se apaixonam pela vida do pastor, do pregador no altar. Mas eu tenho percebido uma coisa: Evangelho não é sucesso. Evangelho é mais marca do que sucesso. Se você olhar para todo pastor, que você olha e se apaixona pela vida dele no altar, você vai ver que para ele estar de pé atrás do altar, ele tem muita marca, ele carrega muita cicatriz. Evangelho não é glamour. As pessoas querem, as pessoas cobiçam esse local aqui, mas Evangelho não é status. Evangelho é cruz. Evangelho é renúncia. Evangelho é aquele hino: eu não vou cantar, mas eu quero que você me ajude, que se eu cantar eu estrago o culto de ceia. É aquele hino: sim, eu amo. Bem forte, bem forte.
Mais forte. Você tem que entender uma coisa: nós não estamos em casa, a nossa morada não é aqui, o nosso lugar não é aqui. Não se preocupe com a sua vida aqui, tudo aqui é passageiro, irmãos. Já já as primeiras coisas vão se passar, vão se acabar. Já já quem vai estar servindo a ceia é Jesus. Já já nós vamos estar ceando com Jesus. Já já Ele vai estar dizendo: vinde benditos de meu Pai, eu já tenho preparado um lugar para você. Ela macharabacandarai. Sabe o que eu acho interessante? Aqui eu estou encerrando. Pedro vai dizer para Jesus: estou junto, estamos juntos. Jesus está dizendo que vai morrer, e Pedro está dizendo: olha, eu estou junto, eu estou disposto a morrer por ti. E Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, Satanás pediu para peneirar tua alma como trigo. Deixa eu trazer para a minha língua, mas como eu sei que tu é crente, mas é crente meia boca, eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça, porque antes que o galo cante 3 vezes, tu me negará. Eu imagino que a Bíblia não diz, mas eu imagino que Pedro pensou: foi a primeira vez que eu vi Jesus falando uma besteira. Eu negar Jesus? Nunca. Estou junto, estamos juntos. Vão existir pessoas na nossa caminhada que vão bater no chão e vai dizer: estamos juntos porque daí vier. Ó, conta comigo. Hashtag estamos juntos. Falar estamos juntos no escuro é fácil, porque ele está falando isso numa ceia, à meia luz, no escuro. Mas depois que Jesus é preso, quando eles acendem a fogueira, uma mulher reconhece Pedro. E quando essa mulher reconhece Pedro, ela diz: não és tu um deles? A Bíblia vai dizer que ele nega a Cristo com juramentos. Como é que eles juravam? Ele jura com a mão na coxa. Ele amaldiçoa dizendo: não conheço. Entenda uma coisa: vai existir momentos que Jesus vai clarear algumas fogueiras na sua vida, para ver quem é seu amigo de verdade, para ver quem é seu irmão de verdade, para ver com quem você pode contar. Existem algumas fogueiras que Deus clareia, para a gente poder ver quem nos ama, quem está junto conosco de verdade. A Bíblia diz que quando Pedro nega pela 3ª vez, os olhos de Jesus se encontram com Pedro. Quando o galo canta, os olhos de Jesus se encontram com Pedro. Pergunto para você: o que queria dizer o olhar de Jesus para Pedro? Uma vez a minha sogra falou assim para mim: o olhar de Jesus para Pedro queria dizer: eu não te disse que tu ia me negar? Eu sei das coisas, Pedro. Falei: minha sogra, se o olhar de Jesus falasse isso para Pedro, ele iria se suicidar como se suicidou Judas. Eu não imagino como é que foi esse olhar, mas esse olhar foi um olhar de amor. Esse olhar foi um olhar como quem diz: Pedro, ainda que tu tenha me negado, eu te amo, eu não desisto de você. Sabe o que eu acho interessante? Deixa eu correr porque eu quero terminar em 5 minutos. É que a Bíblia diz que Pedro vai desviar. Pastor, a Bíblia diz isso? Diz. A Bíblia diz: lembra quando eu falei para você guardar e deixaram tudo, o seguiram? Pedro vai voltar a fazer aquilo que ele havia deixado para trás, abandonado. Pedro vai voltar para a pesca. Pedro vai voltar para o barco. Ele nega Jesus, ele pensou: acabou. Ele volta a fazer o que ele fazia. Quando Jesus ressuscita, Jesus encontra as mulheres, e a primeira coisa que Jesus fala, o que é para elas? Avisa a Pedro que eu ressuscitei.
e que estou indo a Galiléia para me encontrar com Ele. Sabe o que eu acho interessante, irmãos? Eu chorei muito com esse, eu não sei se você consegue entender. Pedro acaba de negar Jesus. Pedro nega Jesus, e quando Jesus ressuscita, qual é a preocupação dele? Avisa Pedro que eu ressuscitei e eu estou indo para Galiléia me encontrar com Ele. Mas ele negou. Avisa Pedro que eu amo Ele. Avisa Pedro que eu estou indo me encontrar com Ele. E quando Jesus chega na beira da praia, Jesus vai encontrar a mesma cena do início. Vai encontrar os discípulos frustrados. Vai encontrar os discípulos que mais uma vez tiveram uma noite inteira e não pescaram. Da primeira vez Jesus falou: vocês têm que ir para o fundo, faça-te um mar alto. Dessa vez, lá da praia, a Bíblia diz que Jesus não se deixou reconhecer. Jesus olha e diz: lança a rede do outro. E quando eles lançam a rede do outro lado, a Bíblia diz que eles pegaram 153 grandes peixes. Alguém diz: é Jesus. A Bíblia diz que quando alguém diz é Jesus, Pedro vem correndo. Quando Pedro vem correndo, Jesus já está com a fogueira acesa. Sabe o que eu acho interessante? O peixe nem chegou e Jesus já está com a fogueira acesa, assando o peixe. E aqui eu encerro. Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, tu me amas mais do que esses outros? Ele diz: sim, Senhor, eu te amo. O grupo de louvor pode subir aqui. Pedro, tu me amas mais do que esses outros? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas. Jesus pergunta pela segunda vez: Pedro, tu me amas? Pedro diz: sim, eu te amo. Jesus fala: então apacenta as minhas. Jesus vai perguntar pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Jesus: tu sabe que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. A gente não consegue entender porque o português é muito pobre. Para o português, amor é amor. Amor de pai e filho, amor de homem e mulher, amor de irmão e irmão, amor de amigo e amigo, tudo eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas no grego, para cada amor existe uma definição: ágape, filos, eros, que é o amor de homem e mulher, ágape é o amor perfeito, filos é o amor paixão, e eros é o amor sexual. Para você entender, é mais ou menos assim. Jesus está caminhando com Pedro e perguntando: Pedro, tu me amas? Tu tens amor para me dar? Tu tens ágape para me dar? Não, Senhor, só tenho filos. Tens amor verdadeiro para me dar? Não, Senhor, sou apaixonado só. Apacenta as minhas ovelhas. Segunda vez: Pedro, tens amor verdadeiro para me dar? Não, Senhor, eu não sou muito firme, eu tenho ágape. Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez: Pedro, tens ágape para me dar? Senhor, tu sabes que não. Tu sabes que eu falo eu te amo, mas eu te amo da boca para fora. Eu não tenho amor verdadeiro para me dar. E sabe o que eu acho interessante? É que Pedro por 3 vezes fala que é somente apaixonado. E mesmo assim Jesus olha para Pedro e fala: então apacenta as minhas. Sabe por quê? O que Jesus queria dizer para Pedro é: Pedro, eu sei que tu és falho. Eu sei que tu erras. Mas mesmo assim eu te amo e eu quero que tu apacente as minhas ovelhas. Sabe por quê? Jesus não procura dentro da igreja perfeição. Jesus procura caráter. Pedro teve caráter. Pedro não falou eu te amo da boca para fora, ele falou sou apaixonado. E Jesus falou mesmo assim: apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, um dia o pastor David Wilkerson escreveu o seguinte: eu dei inúmeras razões para Jesus não me amar, e nenhuma delas o convenceu disso. Ou seja, Jesus me trouxe aqui para dizer que Ele te ama do jeito que você é. Não que Ele concorde com o seu pecado, que Ele continue
continue, que Ele quer que você continue com o pecado, mas Ele está dizendo, não há desculpa para você deixar de fazer a obra em 2017, não há desculpa para você deixar de priorizar a obra em 2017, Jesus me trouxe aqui para dizer, apacenta as minhas ovelhas, mas eu sou cheio de falhas, Jesus, eu troco você por tudo, eu te troco pelo WhatsApp, eu te troco pelo Facebook, eu te troco pela praia. Ele está dizendo, apacenta as minhas ovelhas, se coloca de pé, em nome de Jesus. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como eu era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que aceitei a Cristo,